a presença dos demônios. A maldição hereditária, ela é uma consequência, mas a consequência existe pela presença maligna. Essa presença maligna, ela entra através do pecado, a legalidade que permite a entrada dos demônios. Enquanto isso não for quebrado, uma pessoa não aprender a resistir a esses demônios, eles vão permanecer ali. Os demônios são enganadores, eles são mentirosos, eles são ladrões, ele não está ali para aparecer, para se mostrar. Para um espírito imundo, o que ele quer é uma pessoa que não o enxergue. Uhum. Que não consiga perceber a presença dele. Porque, diferente do ser humano que gosta tanto da ostentação, os demônios querem a destruição mesmo, não é a ostentação. Eu vou explicar por quê, e eu acho que isso é um problema para algumas pessoas. Porque, de fato, se pensar em maldição hereditária como pecado sendo herdado pelo filho, não faz sentido. E a palavra também não embasa isso. Eu não posso herdar o pecado do pai, da mãe, se cada um vai responder pelo pecado. Então, e muitas pessoas, ela olha a maldição hereditária dessa forma, e aí realmente é difícil de acreditar. Mas quando você olha para a maldição hereditária como consequência do pecado, sobre o que o pecado gerou, e aonde essa pessoa muitas vezes nasceu, e o que isso vai trazer de consequência para ela, aí você vai entender a ação dos demônios, e como os demônios vão se utilizar disso. Então, eu creio na maldição hereditária. Creio que nós podemos nascer, viver dentro de maldições geradas por pecados, mas, como diz a palavra em Ezequiel 18, não é o pecado sendo herdado, e sim a consequência do pecado. Vou dar um exemplo. O pai perdeu tudo na jogatina. Foi lá, tinha um patrimônio, perdeu tudo. Ficou endividado, ficou zerado na miséria. Aquele filho vai herdar a miséria. Aquele filho vai viver na escassez. Aquele filho, ele vai viver naquilo que o pecado do vício gerou. Uhum. E essa consequência vai interferir na mente, no emocional, aquilo que era para ter uma visão mais limpa, mais ampla da vida. Vai ser uma pessoa muito mais covarde, muito mais medrosa, com uma dificuldade muito maior. E os demônios vão se aproveitar disso. E muitas vezes vão levar essa pessoa a agir e viver como pai. Porque eles vão ter um caminho aberto. Eles vão moldar essa pessoa. Um outro exemplo, um pai adúltero. A criança está ali, a criança não praticou o pecado, mas ela vai estar à mercê da ação dos demônios que o pai abriu a porta. Os demônios vão agir no emocional dela, na mente dela, e vão moldar ela. E muitas vezes aquela pessoa que era para ser uma pessoa abençoada, uma pessoa diferente, ela vai ser uma pessoa muitas vezes alinhada pelos demônios para cometer os mesmos pecados. Por quê? Ela está vulnerável. Se uma pessoa que é responsável pela casa abre a porta para os demônios vão habitar ali. Sim. E vão lutar. E vão agir na vida dos filhos também. Então, a maldição hereditária, para mim, não é o pecado herdado, mas é a pessoa vivendo, nascendo, muitas vezes, dentro do quadro da consequência. E pode, se ele não quebrar, se ele não entender que ele tem que quebrar esse ciclo, que ele tem que romper, muitas vezes, aquela ação direta agora dos demônios na vida dele, ele pode estar na igreja, ele ser um crente até fiel no que se trata da oração, do jejum, da busca, mas ele vai passar lutas e se ele olhar, vai estar muito atrelado àquilo que a família passou. Dificuldade no financeiro. Vai continuar ali com portas fechadas, com dificuldades. Aquilo que era para ser uma bênção leve, agradável, tranquila, ele está sempre remando. Ele está sempre lutando para fazer aquilo que muitas vezes pessoas fazem com facilidade. Então, sim, um crente pode viver a vida inteira e morrer dentro ainda do quadro da maldição. Se a pessoa não está na igreja, está fora, está desviada, não está Deus com ela, não. Ela está no mundo, e o mundo jaz do maligno. E o mundo tem príncipe, e quem manda lá é o príncipe. Então essa pessoa, ela tem a misericórdia, a bondade de Deus, protegendo ela, talvez até pela oração de alguém. Deus está interferindo em alguma situação, mas não que Deus está com ela, que Deus usa ela, porque senão não faria sentido aceitar Jesus. Não faria sentido, não faz sentido vir para a igreja. Então dá para ficar no mundo, já que Deus está tanto com quem está lá como com quem está aqui. Eu não concordo, não acredito dessa forma. Eu acho que a bondade e a misericórdia do Senhor pode estar operante lá, mas a pessoa tem que sair do mundo para poder falar, Deus está em mim. Crente vivendo uma vida de dificuldade, de batalha, com problemas e que não tem resposta. Se alguém chega para você hoje e fala assim, olha, eu quero passar a libertação, mas ela tá fora, não tá em Cristo. Eu sou bem sincera, não começo um trabalho de libertação com você se você não aceita Jesus. Você não pode ser liberto estando no mundo. Como eu quero dizer, não tem como você limpar a porca que está no chiqueiro ainda. É uma coisa pesada, mas é uma verdade. Sim. Como é que você vai limpar alguém que está ainda em um lugar que não faz sentido? A pessoa, para viver a libertação, entender a libertação, para ela estar livre na liberdade de Cristo, ela precisa, o primeiro passo, aceitar Jesus. Não existe libertação. A libertação que nós falamos é a libertação de conhecimento, de entendimento. Eu não estou falando da quebra de setas.
do pela fé, orar por uma pessoa, e aquela pessoa ter uma cura, ter a liberdade de uma ação que os demônios estão agindo, uma porta aberta, não é disso. Estou falando da liberdade, a liberdade no todo. Se sentir livre, estar cheio do Espírito Santo, poder viver uma vida diferente. Vamos colocar, pastora, a senhora não acredita que uma pessoa lá fora pode receber milagres? Com certeza. Mas a liberdade é só em Cristo. E não dá para estar no mundo e estar em Cristo ao mesmo tempo. A presença dos demônios. A maldição hereditária, ela é uma consequência. Mas a consequência existe pela presença maligna. Essa presença maligna, ela entra através do pecado, a legalidade que permite a entrada dos demônios. Enquanto isso não for quebrado, uma pessoa não aprender a resistir a esses demônios, eles vão permanecer ali. Os demônios são enganadores, eles são mentirosos, eles são ladrões. Ele não está ali para aparecer, para se mostrar. Para um espírito imundo, o que ele quer é uma pessoa que não o enxergue. Que não consiga perceber a presença dele. Porque, diferente do ser humano que gosta tanto da ostentação, os demônios querem a destruição mesmo, não é a ostentação. Se ele ficar na vida de uma pessoa roubando, até que ela morra, e ele nunca ter sido percebido, esse foi a vitória dele. Porque outra pessoa, com certeza, ele vai se encostar, vai lutar, e da mesma forma pode passar uma vida sendo roubada que nunca percebeu. Então, para os demônios agir, com certeza, a legalidade, a abertura que alguém deu. Mas a presença de um espírito imundo vai alterar, sim, muitas vezes caráter, personalidade, visão de uma pessoa. É o exemplo que eu dei. Uma pessoa que nasce numa casa miserável, ela tem uma perspectiva miserável. Ela não tem a visão da bênção. E se eu não tenho a visão da bênção, eu não alcanço. Eu não posso pedir o que eu não enxergo. Eu não posso pedir o que eu não sei que existe. Eu vou estar alienado. Ainda que eu esteja na igreja, muitas vezes eu vou estar conformado com a ação dos demônios, porque eu não entendo que são eles. Eu vou achar que sou eu que não sou bom o suficiente. Eu sou uma pessoa que não nasci para vencer da mesma forma que os outros. Os demônios vão agir para que aquela pessoa entenda que o problema não é o mundo espiritual, é ela mesma. Muitas pessoas me procuram e elas dizem, eu não sei fazer, eu não consigo fazer, nada dá certo na minha mão, é porque eu não estudei, é porque... E quando nós começamos o trabalho de libertação, que essa pessoa começa a entender, ela é transformada de dentro para fora. E ela começa a compreender que a batalha dela é o mal, e ela vai para cima, ela começa a lutar e as coisas começam a alterar. E isso também vai alterar a mente dela e a alma, porque a bênção altera, a bênção diz, você pode, você consegue, vai dar certo. E com certeza, uma pessoa abençoada aqui, ela já está muito mais pronta para viver coisas maiores. Sim, com certeza. Não é verdade? É verdade. Se você vê um milagre, você crê nele. Sim. Se você vê a bênção na tua vida, você se sente abençoado. Sim. Mas se tudo dá errado, você se sente como? Não é verdade? Sim. Aí fica complicado. Vou usar exemplos mais. Roubei. A pessoa sabe, não tem como falar que é pecado. Me prostituir, a mesma coisa, não é verdade? Bati em alguém. Mas e quando esses pecados, eles são muito mais de ordem emocional, que está lá dentro, escondido, como a autopiedade? Autopiedade, nossa, eu me sinto tão vítima muitas vezes, e a pessoa olha para aquilo ali como se fosse até uma coisa bonita, que lhe deixa mais humilde, mas não é verdade. Ela está pecando de muitas formas. Uma pessoa magoada, tem gente que olha e diz, mas fulano me feriu, ele fez, como é que eu vou perdoar e não pediu perdão? E os crentes, por exemplo, de um pecado terrível. Imagina, escolheu o mundo porque não gostou de alguém. O que você tem a ver com alguém? Você escolheu Jesus, não escolheu o irmão? Poxa, então. É verdade? Não há desculpa, né? Sim. Ou, de repente, alguém olhou torto, fiquei magoado. Agora eu tô triste. E aí, muitas vezes, os demônios entram por esse tipo de situação muito mais do que pelas coisas que a gente considera grande. Porque as grandes a gente cuida, o problema é as pequenas. É o dia a dia, né? A amargura é o ressentimento. Alguém que muitas vezes até foi vítima, mas ele não consegue entregar o perdão. Não consegue olhar e liberar o perdão, e aquilo ali vai crescendo. É aquela mágoa que vai se tornando tão enraizada que é um câncer. Ela está matando aquela pessoa. Porque perdão, nós entendemos que a gente não perdoa a outra pessoa por ela, para que ela seja livre. Nós perdoamos para nós sermos livres. A outra pessoa, se ela praticou o mal, ela que se arrependa, e aí Deus vai perdoar ela e ela vai mudar de vida. O meu perdão não muda a vida dela, mas muda a minha vida. E a raiz de amargura é aquilo que vai crescendo, né? Tem pessoas que chegam a sentir ódio, sentir aquela coisa de querer morrer e matar. Eu tenho casos em que pessoas têm muitas vezes até aquela novelinha de como vai matar, como vai ferir aquela pessoa que magoou ela, e aquilo vai crescendo e vai trazendo outros pecados. Porque a raiz de amargura, ela não caminha só. Ela sempre vai ter suas companhias. A culpa, porque aí a pessoa sabe que ela não está bem. Ela sabe que aquilo não é bom. E a culpa vai estar ali. Quando ela for orar, ela mesmo não consegue acreditar na sua própria oração.
Ela sabe que tem um ponto negativo nela, mas muitas vezes não consegue resolver. Então, a raiz de amargura, eu acho que é uma das coisas que o crente tem que correr e falar, isso não me pertence, eu não quero, porque o próprio Jesus falou, se vocês não aprenderem a perdoar, você não pode ser perdoado. Então, não é uma escolha minha, eu vou escolher perdoar. Eu perdoo se... Não, eu preciso, eu devo perdoar. Porque senão eu também não vou obter o perdão do Senhor. Porque eu não posso receber o que eu não entrego. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Essa é a matemática do céu. Quer, primeiro faça. A amargura, ela pode trazer doenças? Muitas, físicas, mentais e emocionais. A amargura pode fazer uma pessoa ficar tão vulnerável ao ponto de ficar depressiva, ansiosa, de ter problemas físicos, tem enfermidades ligadas inteiramente à amargura. Principalmente mulheres, enfermidades de útero, enfermidades relacionadas até mesmo casamento. Tem muitas pessoas dentro de suas casas que elas não estão amarguradas com quem está lá fora, é com quem mora dentro. E ela não percebe que está ferindo a si mesma. Então, as doenças elas acompanham a amargura. Muitas pessoas que a gente pega com casos sérios, até mesmo de opressão, de influência severa, de possessão, está ligada à amargura, muitas vezes do abuso, da violência que sofreu, daquelas coisas que aconteceu que ela não conseguiu lidar e ela está enferma, ela está doente. E aí quando se trabalha com ela para ela perdoar, para ela entender que ela tem que romper, que ela tem que se desligar, começa o corpo físico também a receber a saúde. A mente dela fica muito mais aberta, muito mais livre. E não se fala do emocional, né? É incomparável uma pessoa que vive, que perdoou e uma pessoa que não perdoou. Sim. A paz é incomparável. Sim, uma pessoa pode viver em amargura e achar que já perdoou porque ela simplesmente um dia fez uma oração. Mas ela não tratou, ela não consegue sentir a diferença dentro dela, mas ela fez a oração. É aquela coisa assim, tá no culto lá e o pastor diz, você tem que perdoar. E ela diz, olha, eu quero perdoar fulano. Ela verbalizou, ela falou, mas ela não trabalhou esse perdão. Ela não foi lá e analisou a si mesma, essa pessoa fez isso para mim, eu estou perdoando ela. O perdão é muito maior do que as pessoas pensam, ou melhor. Muito mais do que falar. É muito mais do que falar. Perdão tem níveis. Eita, níveis. Níveis. Isso dentro da libertação, assim, a gente fala muito. Níveis de libertação, níveis de perdão, níveis de cura. Há níveis. Uma pessoa pode estar no superficial ali da cura. Ou ela pode descer e se aprofundar e viver coisas extraordinárias dentro dos níveis. Mas aí agora eu me interessei. Quais são os níveis de perdão? É aquele perdão, tipo, eu perdoei para conviver. Vamos dar um exemplo aqui, o marido. O marido adulterou, mas a mulher não vai separar, porque tem filho, tem isso. Então ela faz o quê? Ela perdoou. Eu perdoei ele, tá aqui dentro de casa, mas tá lá dentro dela, remoendo. Guardado, né? Tá guardado. Mas ela perdoou, ela tá vivendo junto. Então esse é um nível. Ela perdoou para conviver, para não perder o casamento. Agora ela vai perdoar porque ela quer ser sarada. Então ela vai confrontar a si mesma e ela vai enfrentar o problema, ela vai enfrentar a dificuldade, ela vai resolver o problema. Esse é um outro nível. Ela precisa se desfazer daquele sentimento, da insegurança. Eu perdoei, mas eu estou insegura ainda. Eu tenho medo que saia, eu tenho medo que faça de novo. Que nível de perdão é esse? Um nível que eu ainda estou aprisionada? Aprisionada. Eu estou aprisionada. Aprisionou, né? Está aprisionado. Então, o nível de perdão que nós deveríamos querer é aquele que a palavra fala. É o genuíno, é aquele que não vai deixar nenhum resquício daquilo que aconteceu. Mas se a pessoa passou por esse nível, essa verbalização, ela já passou por um nível. Já começou. E na verdade, é o processo. Ela precisa agora se aprofundar dentro disso. E essa questão, por exemplo, eu perdoei, mas não quero do meu lado. Já eu acho que isso depende. Por quê? Vamos pensar que a pessoa que magoou, que feriu, não é benéfica para essa pessoa. Vamos pegar um caso mais extremo, mais sério, de um abuso sexual. Perdoei, mas eu não quero mais perto de mim. Então, isso a palavra nos permite cuidar de nós mesmos. Sim. Mas aquela coisa assim, não pode ser egoísmo, mas eu tenho o direito de cuidar de mim mesma. Aconteceu algo, a pessoa me feriu, e eu sei que se ela voltar, ela vai ferir de novo, eu vou passar tudo de novo, eu tenho o direito de perdoar, abençoar ela, mas não conviver. Isso é um direito nosso, porque senão seria terrível, eu teria que conviver com as pessoas. Sim, claro. Então, eu acredito que isso também, isso é muita pessoa olhar, observar o que é pra ela, né? Mas, por exemplo, falar assim, eu não aguento mais olhar na cara daquele irmão lá. Não, isso aí a pessoa tá perturbada. Isso aí não tem nada a ver com mago, isso aí resolva os seus problemas. Na verdade, como é que eu vou estar dentro de um lugar e eu não posso olhar para o irmão? Isso não faz sentido. Eu estou falando de coisas mais sérias, né? Eu acho que tem coisas assim, que o crente não deveria nem se dar o luxo de chegar a esse tipo de picuinha, né?
Eu acho que isso é um perder de tempo, né? Verdade. Na verdade, você está numa igreja, por exemplo, você está com raiva do teu irmão. Como assim? Não está no mesmo culto? Não está no mesmo lugar? Você não vai estar com raiva dele. Infelizmente tem gente assim. Infelizmente. E sabe qual é o problema? Não é o outro que está sendo roubado, é ela. Ela mesma. Ela está sendo roubada espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. A sua mente está ficando alienada. Porque sim, a mágoa vai deixar uma pessoa alienada. Tem muita gente que por aí, cristão, que tá fora da igreja, que foi embora, só porque o pastor ministrou uma palavra e ele não gostou. Vamos ser bem sinceros, igreja não deveria ser para isso, para gostar ou não gostar. A palavra não é para nós gostar, a palavra é para nos confrontar e nos limpar. Sim. Se confrontou, a pessoa deveria ficar muito feliz, porque é sinal de que Deus estava tocando nela. Então, eu acho que esse é uma inversão de valores. Mas aí, nesse caso, esse exemplo que eu estou trazendo, eu vi isso. Sim. O pastor prega, a pessoa leva pro pessoal. Sim. E fala assim, vai embora. E vai embora e some. E aí tá anos fora da igreja. Por causa de uma pessoa. Por causa de uma pessoa. E tá até hoje culpando a pessoa. Porque essa é uma raiz de amargura. Eu não aguento mais, eu não quero saber mais de igreja, porque pastor é tudo assim, é tudo desse jeito. Sim. E daí entra a amargura, né? Amargura. Porque cresceu o sentimento a ponto de tornar ela refém. O sentimento está conduzindo ela. Ela não está mais conduzindo a si mesma. Porque tem pessoas que são conduzidas pelas coisas negativas. Ela não conduz a sua própria vida. Ela não está no controle. Quem está no controle é aquilo que o próprio adversário colocou dentro dela e ele usa para controlar ela. Se uma pessoa, ela ficou magoada com o pastor, foi para o mundo, se Jesus voltar, ela ficou. Ela perdeu mais do que a saúde. Ela perdeu a salvação, perdeu a sua alma. E aí? Imagina. Então isso é muito sério. Eu acho que as pessoas, eu acho que a gente precisa parar e olhar e falar, eu vou dominar a mim mesmo. Chega de ser dominado. Pro homem, né? Eu quero ter uma vida com Deus, da maneira que a palavra fala, e eu vou entender que pessoas são falhas. Aí entra uma questão também que, infelizmente, tem muitos cristãos que são muito idólatras. Às vezes ele não idolatra uma imagem. Ele não idolatra um Deus, nada. Mas às vezes ele idolatra a religião, o pastor. Olha, o olho dele é 100% pro homem, né? Então não tem uma vida de intimidade com Cristo. E esse cristão, ele, olhando pro homem, uma hora ele vai se decepcionar. Com certeza, porque o ser humano é falho. E principalmente alguém que você olha muito, é bem mais fácil de você achar o defeito uma hora dessa. Então, eu penso que se uma pessoa, ela olha para si e sabe que o foco dela é Jesus, é a salvação, ela vai procurar se limpar. Porque a palavra diz que o Espírito Santo nos transforma de glória em glória à imagem de Jesus. Quanto mais parecido com Jesus, mais perto eu estou das coisas do Senhor. Mais longe eu não tenho como justificar. E o homem não será a minha justificativa. Eu estou seguindo o pastor. Uma hora você vai olhar para uma coisa que ele não gostou e você vai ficar no caminho. Então, eu acho que as pessoas, como eu falei, nós precisamos dar mais valor para a salvação e para Jesus. Dar mais valor, sabe? Isso é real. O inferno é real. Se Jesus vir agora, eu tenho que estar pronto para subir. Dá mais valor do que para essas coisas pequenas. Às vezes eu penso que, olhando para algumas situações, eu tenho a impressão que as pessoas acham que Jesus não vai vir. Está demorando demais. Então dá para fazer o que quiser. Que sempre vai dar tempo. E não é verdade. A gente precisa estar pronto. É isso que a palavra diz. Porque Jesus pode não vir para todos, mas pode vir para mim. E aí, como é que fica? Então, essas coisas pequenas que se transformam em coisas grandes, porque as pessoas deixam, eu acho que elas são as piores, porque são as menos cuidadas. O pessoal olha e diz, eu não roubo, não mato, não faço isso, não faço aquilo, não sou mais feiticeiro, não sou mais idólatra, mas tem um monte de coisa pequena dentro da casa dele que ele tem que tirar. Tem um monte de coisa pequena dentro dele que ele tem que tirar. O egoísmo, eu sou assim, eu nasci assim. Entende? Não entendeu ainda o que é servir a Jesus. E servir a Jesus é a coisa mais maravilhosa, porque quanto mais limpo, mais abençoado nós somos. Bom, idolatria é uma das coisas que tem consequências, né? Sim. E no antepassado, né, os seus pais que idolatraram outros deuses, também isso pode causar uma questão de heredição hereditária, uma consequência para os filhos, né? Mais para frente. Agora pensa, se uma pessoa cultuou demônios que agem por detrás de uma imagem, porque é isso que fala em Coríntios, que por detrás das imagens consiste demônios, tem demônios. Ninguém está lá cultuando e fazendo aliança com aquela imagem criada pela mão do homem. Está fazendo aliança com quem está por detrás daquela doutrina. E esses demônios vão continuar ali atuando até que alguém faça o que Tiago falou. Resista a Satanás e ele vai fugir. Olha, isso aqui eu acho que foi a virada de chave para mim.
Resista o diabo e ele vai fugir de você. Lógico que o versículo começa, se submetam a Deus, à vontade do Senhor, fiquem alinhados com o que Deus falou e agora resista. Mas e quando eu nem acredito no diabo? E quando eu acho que o diabo está tão longe de mim que eu não preciso nem me preocupar porque eu aceitei Jesus? Como Já sou santo, né? Já sou santo. Eu tenho uma coisa que eu vivi assim, que foi terrível. Dentro de uma situação espiritual, eu estava orando uma vez por uma pessoa e chegou um obreiro, não vou falar de qual denominação, mas ele era obreiro lá, consagrado e tudo mais. E aquela pessoa bem religiosa, sabe? Que demônio, ai meu Deus, demônio chega perto da casa de crente. E enquanto eu estava conversando com aquela pessoa que estava com problema, ele falou assim, ó, na minha casa demônio não chega nem 2 quilômetros. Porque eu sou comprado no sangue do Cordeiro. E eu conhecia a história daquela pessoa. Eu olhei e falei, olha, pode até ser que da tua casa não chegue perto de vez em quando, mas da semana passada que você teve que dormir lá, em tal lugar, porque a tua esposa te tocou de casa, com certeza lá ele estava. Entende? Aquela pessoa, ela estava com um casamento fracassado, a ponto de ter que dormir em outro lugar por causa da briga. E na cabeça dela, porque ela tinha uma consagração, era um crente, o mal não chegava nem perto. Acha que essa pessoa algum dia resistiu aos demônios? Nunca, porque ela nem acreditava. Eu não posso resistir o que eu não acredito. Eu não posso lutar para que a minha casa esteja resguardada. Eu não posso vigiar se eu não acredito que algo está tentando lutar ou tentando me roubar. Então, eu acho que essas maldições relacionadas à idolatria são, de certa forma, deixadas de lado. Eu quebrei a aliança, porque quando eu fiz a oração, eu falei que eu não acredito mais. Tem muitas pessoas que dizem que ela não acredita mais. Como se fosse uma mentira o que ela viveu, no sentido aquilo não teve importância. Eu não sei aqui, mas eu conheço muitas pessoas que ainda frequentavam lugares de idolatria, mesmo sendo crente. Por quê? Porque para ela não era tão sério. A idolatria não é tão séria. Ela não vai lá na macumba porque a macumba é mais pesada. Deus o livre lá no cemitério. Mas a imagem aqui não é tão problemática. Dá para conviver com ela. E eu estou falando de pessoas crentes. Por falta de entendimento de quem age por detrás. E sim, eu acredito que a pessoa ela tem que resistir os demônios. Mesmo crente, ela tem que quebrar as legalidades, as alianças. Pastora, mas não foi ela que fez. Ela já nasceu no ar evangélico, ou quando adolescente foi para a igreja e agora... Mas ela quer olhar se tem ou não batalha? Olhe para os sintomas. Se a vida dela vai muito bem em todas as áreas, glórias a Deus. Que não se preocupe. Mas se ela passa a luta, tem dificuldades, que se preocupe. Não é verdade? Quais que são as consequências da idolatria, pastora? A idolatria é uma das coisas que a gente mais nota na oração, é frieza espiritual. É uma das áreas que os demônios da idolatria mais agem, exatamente pela doutrina deles. A doutrina da idolatria é uma doutrina ela é uma doutrina mais bonita à vista, mais pura. Eu não estou falando que seja, estou falando que dentro daquilo que é colocado. Uhum. É uma coisa que aparentemente é mais santa. Vou dar um exemplo. Diferente de uma pessoa que vai lá no cemitério para matar o bode e sacrificar para os guias, acender uma vela e fazer uma reza bonita, aqui parece bem mais bonito. Então parece que não precisa lutar muito. Sabe? Parece que dá para ficar daquele jeito. E não combater esses demônios muitas vezes leva à frieza espiritual. A pessoa até quer. Ela ama o Senhor, mas ela não consegue caminhar na vida espiritual. Ela está muitas vezes alienada espiritualmente. Ela dá um passo para frente e outro para trás, para frente e para trás. Ela não sai do lugar espiritualmente, ministerialmente. E qual é a consequência disso? A palavra diz que Deus vai dar galardão para quem faz. Eu não posso receber nada pelo outro. Então, eu acho que a consequência é muito mais dentro do que os demônios estão roubando ela lá para a eternidade do que muitas vezes aqui. Ou só aqui. Às vezes a pessoa pode falar assim, eu não idolatro outros deuses, não idolatro imagens, mas o cristão ele pode idolatrar o quê, por exemplo? Filhos, a si mesmo, pessoas, dinheiro e tudo o que toma o lugar de Deus. Uma pessoa, Deus tem que ser o centro. Deus tem que ser o centro. E tudo em torno disso. Mas se algo toma esse lugar, então isso é a sua prioridade. E a palavra deixa claro. Ame a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. E ame a si mesmo e ame o teu próximo. Então, se uma pessoa, ela deixa de viver para Deus, vamos pegar aí um exemplo de uma pessoa que ela não vive uma vida ministerial, não busca, porque ela tem que viver para o filho. A prioridade dela é o filho. E o pior disso é que aquele filho não está protegido. É o contrário, ele está vulnerável, por quê? Quem vai proteger esse filho é Deus. Mas se Deus não é a prioridade daquela casa, aquela casa vai estar lutando com a força do seu próprio braço. Então as pessoas podem idolatrar muitas coisas. O dinheiro,
Eu vivo para o dinheiro, eu vivo para aquilo que ele me traz. Eu não estou falando que o dinheiro é ruim, ao contrário. A prosperidade, ela é vinda do Senhor e ela tem que ser desejada por nós, até para nós glorificar o nome do Senhor. E combater os demônios da miséria, isso é bíblico, com a prosperidade que o Senhor nos dá, glorificando o nome dele. Mas, quando o dinheiro toma o lugar de Deus, ele é um ladrão dentro da tua casa. Tem um vídeo que eu fiz sobre quando você se torna escravo do dinheiro, ele manda em você. O dinheiro ele tem que ser teu servo. Mas quando você é servo dele, ele que te comanda. E se ele te comanda, ele é teu Deus. Deus é o controle, Deus é governo, não é verdade? Se tem algo te governando, que vai acima de Deus, então Deus perdeu o lugar para isso. O próprio Jesus falou sobre que não pode se servir a dois senhores, ao dinheiro e ao Deus único. Então, porque existe essa possibilidade real. A idolatria, a idolatria... Poxa, eu esqueci a pergunta que eu ia fazer. Puxa, era uma pergunta boa que eu ia fazer. Pausa e marca pra mim. Tá. Pastora, existem níveis de batalha espiritual? Existem. Assim como existe o nível de cura, de bênção, de vida que você tem em Cristo, que é um processo, assim também são os níveis de batalha espiritual. Vou dar um exemplo. A diferença entre o gadareno, uma pessoa possuída por demônios, completamente dominada, o tempo inteiro. O gadareno, a palavra diz que ele vivia em estado de possessão. Esse é um nível, um dos mais altos, um dos mais terríveis. E a Maria Madalena. Maria Madalena, ela ainda era uma mulher que tinha aparentemente controle. Mas ela saiu 7 demônios. Mas não diz que ela estava louca. Diz que ela veio ao Senhor, ela estava aparentemente num estado normal. Quem olhava para ela acreditava que ela era uma mulher normal, cheia de dificuldades, problemas, porque com certeza com 7 demônios ali tinha muita situação problemática, mas ninguém via demônio nela, até o momento que eles se manifestaram para sair, quando Jesus expulsou. Entende a diferença? Isso é muito sério. O gadareno era um nível de possessão, de perturbação, de ataque, de liberdade que os demônios tiveram. Maria Madalena era outro. Agora a gente vai para Pedro. Pedro, a palavra diz que ele estava junto de Jesus, ali, conversando, falou que ele acreditava que sim, Jesus era o Filho do Deus Altíssimo que veio para salvar, Mateus 16. Aí chega, de repente, ele tem um momento diferente. E quando Jesus começa a falar da morte, que precisava morrer para que o ser humano fosse salvo e tudo mais, Pedro tem uma fala que é uma coisa muito estranha. Ele diz, o senhor não pode fazer isso contigo mesmo. Como é que você vai fazer isso? E aí Jesus não aponta para Pedro, aponta para Satanás. Diz, para trás de mim, Satanás, porque tu não tem nada. Quem estava influenciando Pedro? O diabo. Mas Jesus percebeu, discerniu. Mas os outros teriam dito, nossa, que coisa linda, olha como Pedro ama ele. Então, olha os níveis, isso é muito sério. Mas se nós olharmos os fariseus, eles eram uma atuação de demônio totalmente diferente. Nunca ninguém viu, porque a gente, observando as escrituras, não teve fariseu lá que incorporou o demônio, que sentiu nada, mas eram os piores. Então, há níveis de batalha espiritual, há níveis de ação de demônios, tanto de influência como opressão e possessão. Uma pessoa, ela pode passar uma vida inteira sob influência e nunca ter ficado sabendo que estava influenciada pelos demônios. Mas os demônios tiraram muito na caminhada dela, sem que ela nunca percebesse que foi roubada. É aquela coisa assim, ó, é a bênção que nunca chegou em você nunca soube que era para você. Meu Deus, pastor. Mas e como se identificar isso aí agora, hein? Isso é terrível, né? Quando eu comecei a aprender, isso é tão maravilhoso, porque eu olhei e falei, quanto mais eu aprender, mais abençoada eu vou ser. E é exatamente o que aconteceu. Isso aí mostra o quanto a gente está distante de Deus, a gente está mais perto de Satanás. Né? Sim, quanto mais distante. E muitas vezes não é uma distância física, você está no sentido do quê? Você está na igreja, você está lá na cadeira, você escuta a palavra, mas o nível com que você entende o mundo espiritual é diferente um do outro. Tem gente que ele escuta a palavra e ele fica aqui no raso. Ele sabe que é verdade, ele sabe, mas ele não consegue entender aquela palavra de fato. E tem outra que não, tem outra que vai viver aquela palavra. E isso faz parte da libertação. Então, os níveis de batalha são muitos. E muito diferente. Uma pessoa, como eu falei, dentro dos níveis, você vai olhar pela maneira com que os demônios agem. Volto a falar, o gadareno era um extremo. Um extremo. Ele deixou de ter qualquer oportunidade de decisão. Os demônios decidiam por ele o tempo inteiro, até Jesus chegar. Mas teve muitos outros que aparentemente decidiam, mas tinha demônio neles. Como Maria Madalena, que já falei. Mas ela era uma mulher comum. No que se trata de... Ninguém via ela babando pela rua, ninguém via nada. Aí, se nós olharmos a mulher encurvada, o espírito imundo não está dominando ela, a batalha não está na mente dela, está no corpo, através de uma doença.
Um espírito imundo está alojado numa enfermidade. A Bíblia diz que Jesus expulsou o espírito que deixava ela encurvada. São níveis, são diferenças da batalha espiritual. E muitas pessoas, ela diz, eu não tenho problema espiritual, por quê? Aparentemente eu estou normal, eu estou vivendo normal. Só que ela está ali, dia após dia, tendo que enfrentar o leão e o urso, porque a coisa não dá certo. A vida financeira vai de arrasto, casamento, muitas vezes. Então piorou mais a situação ainda, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar